Liga. Qual o telefone do Magé? O pessoal daqui não chegou ainda? Liga lá, nós. Hein? Tá. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Eu convido o deputado Zé Ramalho para secretariar a mesa, fazer a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Não. Mas eu te liguei. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Jorge Cauê. Presente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Adilon Aires. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Wasnir de Rori. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Presente a quórum para discussão. 10 deputados presentes, portanto, há quórum para discussão. Eu, inicialmente, gostaria de esclarecer que, por força da aprovação do requerimento número 622, de 96, de minha autoria, a presente sessão ordinária está sendo realizada em homenagem ao 137º aniversário da nossa querida cidade de Planaltina. No ano passado, nós tivemos também o privilégio de, por requerimento nosso,
fazer uma sessão solene na nossa querida cidade de Planaltina. O nosso intuito também esse ano é que essa reunião fosse feita lá na nossa cidade. Infelizmente, nós temos aqui na Câmara uma quantidade muito grande de projetos a serem votados e a quantidade grande de sessões solenes que têm sido realizadas aqui nesta casa tem, de certa forma, prejudicado o andamento dos trabalhos de matéria, de proposições, de grande interesse de toda a sociedade do Distrito Federal. Em função disso, a mesa diretora achou por bem, num consenso, inclusive, do Conselho de Líderes desta casa, que essa sessão fosse realizada aqui mesmo, na Câmara Legislativa, e que a comunidade pudesse vir aqui à Câmara Legislativa para assistir os trabalhos desta casa, a homenagem que estamos fazendo à nossa cidade de Planaltina e, ao mesmo tempo, poder vivenciar o dia a dia do deputado aqui nesta casa. Portanto, eu quero dizer a todos os cidadãos de Planaltina, todos os meus conterrâneos que vieram aqui, que estão na galeria aí, que vieram prestigiar essa sessão, que nós temos a grande satisfação de recebê-los aqui nesta casa, autoridades aqui presentes, o administrador regional de Planaltina, a quem eu convido para compor a mesa aqui, para tomar um assento à mesa, e as demais autoridades, o presidente da associação, presidente do Lions Club, representantes de diversas entidades da nossa querida cidade de Planaltina. É uma satisfação muito grande para nós tê-los aqui na nossa casa e ter a oportunidade de assistir esta sessão solene, que sessão ordinária, digo, que comemorativa do 137º aniversário da nossa cidade. De pequeno expediente, né? Nós vamos agora iniciar o pequeno expediente e comunicar aos presentes, ao senhor administrador, que, ao final do pequeno expediente, nós passaríamos a palavra ao administrador de Planaltina, para que ele pudesse, nessa sessão comemorativa do aniversário daquela cidade, também poder se manifestar aqui nesta sessão da Câmara. Eu solicito o secretário que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Tadeu Filipelli e Jorge Cauê assegura prioridade para o acesso das pessoas idosas à habitação popular. Projeto de lei do deputado Adão Xavier desafeta a área pública de uso comum do povo na região administrativa de Taguatinga, define o uso e ocupação e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Miqueias Paes dispõe sobre a proibição do uso de bancos de fibra nos ônibus que realizam o transporte coletivo de passageiros e dá outras providências. Projeto de lei do deputado César Lacerda dispõe sobre a mudança da destinação e denominação do Cine 01, localizado na Praça 01 do setor leste, da cidade satélite do Gama e da outras providências. Indicação do deputado Zé Ramalho. Sugere ao governo do Distrito Federal a implantação de galerias de águas pluviais nas ruas da quadra 1 do Riacho Fundo. Indicação da deputada Lúcia Carvalho. Sugere ao Poder Executivo a construção de um aquário de esportes. Indicação da deputada Lúcia Carvalho. Sugere ao Poder Executivo a execução de obras de construção de quebras-molas. Moção do deputado Vasni de Rori. Reivindica ao Poder Executivo o envio à Câmara Legislativa de projeto de lei abonando falta dos professores da Fundação Educacional do DF. Moção do deputado César Lacerda.
Reivindica a providência ao excelentíssimo senhor secretário da Fazenda e Planejamento do DF quanto ao rigor na fiscalização das feiras destinadas à venda de produtos oriundos de outros estados instalados eventualmente no DF. Moção do deputado César Lacerda. Parabeniza a karateca gamense Lucélia de Carvalho Ribeiro pelos diversos títulos conquistados em sua modalidade esportiva para o DF. Moção do deputado César Lacerda. Reivindica a providência ao ilustríssimo senhor administrador regional do Gama quanto à recuperação asfáltica da via de acesso à quadra C da expansão do setor oeste na cidade satélite do Gama. Moção do deputado Adilon Aires. Reivindica ao Poder Executivo, através do governador do DF, providências urgentes no sentido de fazer pagar o benefício de alimentação retroativo a janeiro de 96 aos servidores do Complexo Administrativo do DF. Mas aí os que têm zero são chamados primeiro. Moção dos deputados Renato Rainha, Benício Tavares, Daniel Marques, Manuelzinho, Filipelli, Cauí, Luiz Esteve e Odilon Aires. Requer ao governo do Distrito Federal que efetue o pagamento imediato dos caminhoneiros da Nova Cap, bem como que suspenda a demissão dos conveniados da referida empresa. Moção do deputado Tadeu Filipelli. Reivindica a providência do Poder Executivo no sentido de executar a iluminação no canteiro central da Avenida DVO, Região Administrativa 2, Gama. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor governador do DF providência urgente no sentido de que seja efetuado o pagamento dos caminhoneiros da Nova Cap e que sejam suspensas as demissões dos conveniados daquela companhia. Ah, tá. Obrigado. Obrigado, hein, César. Requerimento do deputado Benício Tavares. Requer a tramitação conjunta dos projetos de leis número 1055/95, 1486/96 e 1688/96. Requerimento do deputado Marco Lima. Requer a tramitação conjunta das indicações número 671/96 e 677/96. Requerimento do deputado Marco Lima. Requer a tramitação conjunta dos projetos de leis número 800/95, 909/95, 1119/96, 1123/96, 1135/96, 1252/96, 1255/96 e 1644/96. Requerimento do deputado Marco Lima. Requer a tramitação conjunta dos projetos de leis número 326/95 e 1448/96, ambos de autoria do deputado César Lacerda. Requerimento do deputado Marco Lima. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1707/96, 936/95 e 665/95. Requerimento do deputado Marco Lima. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1495/96, 1496/96, 1544/96 e 1694/96. Requerimento do deputado Cafu. Requer a transformação de sessão plenária do dia 20 de novembro de 96 em comissão geral, dando início às comemorações da Semana da Consciência Negra. Requerimento do deputado João de Deus. Requer a retirada do requerimento número 913/96 da Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento do deputado Zé Ramalho. Requer a retirada de tramitação e o arquivamento das indicações 707/96 e 713/96 de 6 de agosto de 96. Requerimento do deputado César Lacerda. Requer ao ilustríssimo senhor presidente da Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, o encaminhamento de cópia do processo número 136.001.057/91. Requerimento do deputado César Lacerda. Requer ao ilustríssimo senhor presidente da Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, o encaminhamento de cópia do processo número 111.004.535/94. Moção do deputado Marco Lima. Manifesta repúdio e insatisfação contra ato do comandante-geral da Polícia Militar do DF que obriga o uso de coletes refletivos pelas equipes de policionamento ostensivo quando em serviço noturno. Moção do deputado Marco Lima. Reivindica ao governo do DF, por intermédio dos órgãos competentes, providência para abertura de via de acesso ao posto da Polícia Lacustre, próximo à ponte Presidente Médici. Requerimento da deputada Maninha. Requer tramitação conjunta dos projetos de lei 1448/96 e 326/96. Filipelli, dispensa dessa leitura dessa ata aí.
Ata da 86ª sessão ordinária presidente. realizada em 14 de agosto de 96. Senhor presidente, Com a palavra, o deputado Filipelli. eu peço dispensa da leitura da ata e que Concedido. seja considerada aprovada. Eu passo a presidência ao deputado Zé Ramalho, enquanto uso a tribuna. Tudo bem. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos de Planaltina aqui presentes, autoridades daquela cidade querida aqui presentes, nossos amigos, para mim é uma satisfação muito grande ser o responsável por esta sessão ordinária aqui nesta casa. Como dissemos no exercício ali da presidência, esta sessão se realizaria na cidade de Planaltina. Mas por um consenso da mesa diretora, do Conselho de Líderes, esta sessão está sendo realizada hoje como sessão ordinária aqui nesta casa. E eu acho importante que as pessoas, de fato, tenham a oportunidade de receber o convite da Câmara Legislativa para estar aqui conosco, vivenciando os problemas, as discussões, o encaminhamento que é feito nesta casa. É um ato, no meu entender, inclusive de cidadania, e tivemos a satisfação de dentro do programa instituído pela mesa diretora desta casa, o programa Cidadão do Futuro, de presenciar, de assistir à sessão simulada pelos alunos do Centro de Ensino número 1 de Planaltina, que estiveram aqui, cada aluno representando o papel de um deputado. E estiveram aqui em torno de 130 alunos daquela nossa cidade e que tiveram a oportunidade de demonstrar para esta casa a maturidade, o exercício da cidadania já daquelas crianças, que subiram aqui, cada um, nesta tribuna, e levantavam, discutiam e defendiam os grandes problemas que enfrentam a nossa cidade de Planaltina, como se tivesse já uma experiência de muitos anos. Foi uma satisfação muito grande verificar que aquelas questões levantadas por aquelas crianças da nossa cidade são questões que nós já discutimos nessa casa, uma grande maioria delas. As grandes questões da saúde da nossa cidade, as grandes questões da educação na nossa cidade, as questões do transporte coletivo, as questões da segurança da nossa cidade, enfim, as questões da falta de condições de diversão, de esporte, de lazer na nossa cidade. E eu hoje apresento aqui nesta casa, reforçando o desejo daquelas crianças
reforçando as discussões que tivemos aqui nesta casa, desde os primeiros dias do meu mandato, em que mais de 80% das vezes que subi aqui nesta tribuna, mais de 80% dos meus projetos de lei, das minhas proposições, das indicações, das moções, dos nossos encaminhamentos aqui nesta casa, foram dirigidos à nossa querida cidade planaltina. Isto eu faço em função da minha grande responsabilidade de ser um defensor daquela cidade. Vivo lá há mais de 50 anos, desde que nasci. Tive o carinho, o respeito e a consideração daquele povo. Quando me deram nas urnas mais de 75% dos quase 11 mil votos que tive na minha eleição para deputado distrital. Portanto, a minha responsabilidade é muito grande. E vocês podem ter certeza. E esta casa e os senhores deputados são testemunhas de quanto de quão grande é o nosso esforço para tentar defender aqui no orçamento do Distrito Federal emendas para os problemas mais emergentes daquela nossa cidade. Os deputados tiveram a oportunidade de verificar no orçamento de 95, no orçamento de 96, quantas vezes nós subimos aqui nesta tribuna e quantas emendas nós tivemos condições de apresentar e, graças a Deus, de aprovar algumas delas para a nossa cidade. Neste exercício de 96, 10 milhões e 500 mil reais do orçamento destinado à cidade planaltina foram encaminhados pelo deputado Daniel Marques em emenda conjunta do PMDB. Tínhamos emenda e podem verificar no orçamento que prioriza todos os setores da nossa cidade planaltina. E nós temos que, num esforço muito grande, mobilizar a nossa comunidade para exigir do governo do Distrito Federal o cumprimento do orçamento estabelecido. O cumprimento do orçamento relativo ao chamado orçamento participativo, que também contou com o apoio, com a participação de todos os segmentos da nossa comunidade. Eu acho, senhores moradores da minha cidade planaltina, eu acho, senhores deputados, que a nossa responsabilidade aqui é muito grande. E nós temos que, em nome desta responsabilidade, deixar nossos interesses particulares, deixar nossos interesses partidários, para que, e é obrigação nossa, juntarmos esforços de todos os partidos, juntar esforços de todos os deputados, na defesa dos interesses da sociedade de Brasília. E eu não posso admitir que, em nome de uma política suja, de uma política sórdida, tentem prejudicar politicamente um deputado que tem aqui defendido diariamente os interesses daquela comunidade. Eu quero dizer às pessoas que aqui estão que eu tenho uma certidão aqui do Ministério Público, onde ele atesta que o deputado Daniel Marques nunca esteve naquela procuradoria e, mesmo assim, grupos políticos tentam fazer de uma coisa tão séria, de uma calamidade naquela cidade, que é a questão da água,
um palanque político antes das eleições. Eu acho, e tem mostrado aqui, o Asni é testemunha, que nós temos defendido projetos, inclusive com deputados de outros partidos, como é o caso do Asni Derrori, onde nós estamos defendendo o desemprego que tem em Planaltina, quando nós encaminhamos a esta casa projeto no sentido de fazer com que volte a funcionar aquele frigorífico que está parado há muito tempo, Planaltina e em Sobradinho. Tenho projetos com deputados do governo, como é o caso do deputado Cláudio Monteiro, onde nós encaminhamos a esta casa um projeto de instalação de agroindústrias naquela cidade de Planaltina, para que possa, de fato, gerar empregos para aquela comunidade. É dentro desse espírito, Deputado. que... Pois não, estou encerrando. É dentro desse espírito que eu desenvolvo aqui o meu mandato de deputado. É com a responsabilidade que recebi de todos vocês. É com aquela mesma responsabilidade e garra com que eu exerci o mandato de administrador regional. O cargo de administrador regional. É com essa mesma garra que continuarei exercendo o meu mandato de deputado distrital. Porque o mandato não é meu e não é de nenhum grupo político. O mandato é do povo. E por isso nós vamos continuar defendendo nesta casa, trazendo aqui emendas ao orçamento, trazendo aqui projetos que visem o desenvolvimento daquela cidade satélite e de todas as outras do Distrito Federal. Mas eu tenho e tenho demonstrado um carinho especial pela nossa querida cidade planaltina. Encerro aqui as minhas palavras, dizendo que estaria aqui satisfeito se nós tivéssemos tido condições, e nós pedimos à mesa diretora que colocasse aqui, nessa sessão ordinária, alguns projetos de interesse da nossa comunidade. Mas, infelizmente, em função da pauta, não foi possível. Mas eu quero aqui dizer a vocês que nós já aprovamos vários dos 80 projetos que temos aqui em tramitação nesta casa. Como é o caso do gabarito de Planaltina. Hoje, Planaltina já pode ter 4 pavimentos, já pode crescer verticalmente, em função de um projeto que hoje é lei, de autoria do deputado que vos fala. Nós conseguimos regularizar a questão da quadra 4A na Vila Vicentina, que era um local ainda sem regularização e hoje já é lei, sancionada pelo governo. Conseguimos aprovar, Deputado. o projeto de uso dos lotes da Vila Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina, disciplinando o comércio naquela vila. Conseguimos aprovar, e já é lei, projeto que cria as áreas livres no setor sul da cidade de Planaltina. Esses são alguns exemplos dos diversos projetos que estamos aqui encaminhando. E quero dizer a vocês que, por solicitação da comunidade planaltina, nós também tramitamos nesta casa o projeto que limitava o número de passageiros dentro dos ônibus para a melhoria do transporte coletivo de Planaltina e de outras cidades satélites, em parceria com o deputado Luiz Estevam. Infelizmente, tivemos só 13 votos. Mas nós vamos continuar lutando pela melhoria do nosso transporte coletivo. E aqui usamos também essa tribuna, várias vezes, para dizer do desrespeito em que a comunidade que usa o transporte de coletivo do Distrito Federal estava sendo submetida. Deputado. Eu encerro as minhas palavras, senhor presidente, solicitando e pedindo a união do povo de Planaltina, no sentido de exigir mesmo, daqui da Câmara Legislativa, exigir
do governo do Distrito Federal. Um respeito muito grande por aquela cidade que completa hoje 137 anos. Nós temos que valorizar as pessoas que moram naquela cidade. Nós temos que fazer com que aqueles moradores sejam resgatados a eles, de fato, a cidadania, o respeito a que eles merecem. Eu agradeço, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, pedindo que, ao encerrar, Deus faça com que todos nós tenhamos mais esperança no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Para que nós tenhamos a condição de renascer a esperança também no desenvolvimento do Distrito Federal. Para que nós possamos ter um país com mais desenvolvimento, com mais paz, com mais justiça social. Muito obrigado, senhoras e senhores. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Passa a palavra ao deputado Renato Rainha, no horário de líderes. Não é o tempo do Daniel, não. É o tempo de líder mesmo. Não. O Zé Ramalho pulou o corguinho aqui. Senhor presidente, nobres deputados, população amiga de Planaltina aqui presente, primeiramente eu gostaria de parabenizar a cidade de Planaltina pelo 137º aniversário. Aquela população e aquele povo merecem todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Quero aqui também, pela primeira vez, fazer um reconhecimento no tocante a uma injustiça que foi feita nos últimos dias no tocante ao trabalho do deputado Daniel Marques. Nenhum outro deputado subiu nessa tribuna mais vezes para lutar pela água de Planaltina. Nenhum outro deputado fez isso com tanta convicção e tanta seriedade e tanta dignidade como fez o deputado Daniel Marques. E eu sou testemunha disso porque, ao seu lado, tenho também somado as minhas forças para que Planaltina realmente receba um bom abastecimento de água, uma coisa de fundamental importância para aquela população. Planaltina pode contar com o apoio do Partido Liberal e do deputado Renato Rainha nas suas aspirações. Eu gostaria também de fazer um pronunciamento sobre a escolha do senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Foi uma surpresa muito grande para nós a escolha do consultor jurídico. Agora, mais surpresa foi o preconceito que o consultor jurídico demonstrou que tem na área de segurança, porque ele disse que vai humanizar a polícia. Isso é uma declaração de quem realmente não conhece na área, de um alienígena, de um amador. Porque a polícia, apesar de todas as suas carências, a área de segurança pública do Distrito Federal ela é considerada hoje ainda, em termos de competência funcional, a melhor desse país. O que o consultor jurídico, hoje secretário de Segurança, devia fazer era dizer que vai buscar verba para dar estrutura, para que a polícia possa combater com mais rigor a criminalidade que campeia no Distrito Federal. É para trabalhar pelo aumento de efetivo, é trabalhar por mais viaturas, é trabalhar para que a nossa população se sinta segura, dando aos policiais condições de trabalhar. Mas o lado obscuro da mente de uma pessoa que não conhece segurança pública o leva a pensar que é fazendo brincadeiras, que é fazendo coisas até fora de responsabilidade que a pessoa consegue fazer segurança pública no Distrito Federal. E segurança pública é coisa da maior seriedade, porque é através da segurança que a nossa população pode ter tranquilidade na tua vida, na sua integridade física e no seu patrimônio. Lamentavelmente, temos um amador na área de segurança. E o que eu posso fazer dessa tribuna é pedir que pelo menos ele se assessore bem. E que Deus, já estou concluindo, senhor presidente, e que Deus nos ilumine e proteja cada um de nós, porque, lamentavelmente, pelas primeiras declarações do senhor secretário, ele demonstra ser uma pessoa que desconhece e despreparado completamente para exercer segurança pública no Distrito Federal. Conceda a palavra ao deputado João de Deus.
Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados, administrador de Planaltina, moradores daquela cidade que se encontra aqui presente, os meus parabéns por este dia em que a Câmara está fazendo uma homenagem justa àqueles moradores e à cidade de Planaltina, quando esta cidade completa 137 anos, uma cidade que julgamos importante, pois constitui-se no principal núcleo de abastecimento agrícola e pecuário do Distrito Federal. Senhor presidente, Planaltina, com mais de 100 mil habitantes, começa a conhecer os graves problemas sociais e de infraestrutura. Além dos problemas de desemprego, infraestrutura básica, como saneamento e transporte, Planaltina sofre com um problema crônico de falta de água. E aqui, senhor presidente, eu não posso deixar aqui de prestar minha homenagem ao administrador de Planaltina, como também ao deputado Daniel Marques, que sempre envidou esforço no sentido de defender os legítimos interesses daquela cidade. A solução, todos nós sabemos, a solução para esse problema de falta d'água só se resolverá com a construção definitiva da barragem do Pipiripau. Mas uma solução alternativa de emergência poderá ser resolvido com a construção da barragem do Fumal. E aí eu faço um apelo a todos os deputados aqui presentes, ao governo, a toda a bancada aqui do PSDB, do PDT, do PT e dos demais partidos, para que nesse momento a gente esqueçamos as nossas divergências pessoais e somamos esforço no sentido de resolver já o problema de água da cidade de Planaltina. Esse é o nosso apelo, senhor presidente, que nós fazemos nesse momento. E assim como o deputado Daniel Marques e outros deputados aqui presentes, que sempre lutaram pelos interesses daquela cidade de Planaltina, o ano passado eu apresentei 3 emendas à lei orçamentária. Uma referente ao esgotamento sanitário. Só mais um minuto, só para concluir, senhor presidente. Uma emenda referente ao esgotamento sanitário do bairro Nossa Senhora de Fátima. E quero parabenizar o governo do Distrito Federal, que esta obra foi iniciada este ano e deverá ser concluída. Uma grande reivindicação daquela cidade, o esgotamento sanitário do bairro Nossa Senhora de Fátima. Apresentei também outra emenda orçamentária o ano passado, que irá permitir o asfaltamento do bairro do Jardim Roriz, uma antiga reivindicação daquela cidade. Como também apresentei uma emenda referente à melhoria da infraestrutura daquela feira de Taguatinga. Senhor presidente, nobres deputados, administrador de Planaltina, deputado Daniel Marques, vamos somar esforços no sentido de marchar juntos e fazer justiça a essa cidade que honra o Distrito Federal e os seus moradores, a cidade de Planaltina. E parabéns a todos os moradores da cidade de Planaltina. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, a sessão de hoje, mesmo sendo uma sessão ordinária dessa casa, nos
enche de orgulho, primeiro, pela presença calorosa do público e das pessoas, dos cidadãos de Planaltina, que buscaram essa casa para estar conosco, compartilhando do aniversário da nossa cidade, que hoje, ao completar seus 137 anos, tem muito a oferecer o Distrito Federal. Tem colaborado, sob maneira, para o desenvolvimento do Distrito Federal e tem permitido que Brasília encontre uma solução permanente, tanto para a questão da moradia, como também para a geração de emprego. Ao ter abordado em seu discurso o deputado Daniel Marques, o projeto que fizemos em conjunto do Polo Agroindustrial, buscamos, nesse projeto, detectando a vocação de cada cidade, detectando a sua capacidade de desenvolvimento, simplesmente traduzir o anseio e o desejo do povo de Planaltina. E é com essa visão que partiremos e estaremos continuamente lutando nessa casa para que Planaltina tenha todos os seus anseios atendidos. Sei que a demanda é enorme, mas não é menor a nossa disposição de atender ao povo de Planaltina. Em especial, o governo do Distrito Federal tem buscado atender demandas prementes da população. A solução do problema da água é hoje uma realidade que certamente irá mudar o cotidiano da nossa população. E os esforços que são feitos diuturnamente pelo nosso administrador, professor Jarbas, têm favorecido a cidade de Planaltina, levando as justas e legítimas reivindicações do seu povo a serem uma prática do governo. Portanto, havia preparado um discurso para ser lido quando da sessão solene ainda ser realizada em Planaltina. Tendo optado esta casa por fazê-la em sessão ordinária no dia de hoje, peço ao senhor presidente que possa incorporar aos anais dessa casa esse discurso. E pelo tempo, e que tenho certeza que todos os oradores desejarão usar, quero deixar o meu abraço a toda a população de Planaltina e o desejo de um permanente sucesso. E tenho certeza que ele ocorrerá no seu cotidiano. Então, meus parabéns a todos os senhores que são de Planaltina, e meus parabéns a todos aqueles dessa casa que se unem e lutam para o desenvolvimento de todo o Distrito Federal, e em especial o de Planaltina. E meus parabéns ao senhor administrador, meu companheiro de partido, que tenho certeza tem dedicado o melhor de si na tarefa de administrar Planaltina, na tarefa de atender os anseios daquela população. Meus parabéns a todos. Quero registrar a presença na galeria dos alunos do Centro Educacional do Lago, acompanhado pelas professoras Margarida Maria Zanetti e Ambrosina Vieira Diniz. Quero agradecer a presença das professoras e dos alunos, desejar que vocês possam acompanhar a nossa sessão e aqui, na sexta-feira, ocupando este plenário e realizando mais uma sessão dentro do Projeto Cidadão do Futuro, que vocês possam demonstrar, através do exercício da cidadania, que tipo de cidade vocês querem construir. Muito obrigado aos alunos e professores do Centro Educacional do Lago. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quero também anunciar aqui, acompanhando e prestigiando a realização desta sessão ordinária, que homenageia a cidade de Planaltina pelo seu aniversário, do senhor reverendo padre Irineu Roman,
da Igreja Santa Rita de Cássia de Planaltina, do senhor presidente do Lions Clube de Planaltina, Valteno Marques da Silva, senhor presidente da Associação Comercial e Industrial de Planaltina, José Maurício Rodrigues, do senhor secretário da Associação Comercial e Industrial de Planaltina, senhor José Manuel de Melo, do senhor Otair Mangeló Pimenta, representando o Vale do Amanhecer, da senhora Jusceia Martins Godoy, membro da Comissão Especial da Associação Comercial de Planaltina. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, companheiro Jarbas, administrador de Planaltina, companheiros parlamentares, servidores aqui presentes, alunos do Lago, minha saudação a vocês aqui presentes na casa, moradores de Planaltina, que estão hoje aqui nesta sessão em comemoração ao aniversário de Planaltina. Nós queremos deixar à disposição de todos os moradores do nosso gabinete e dizer que, como na luta pela água em Planaltina, nós estaremos à disposição de todo e qualquer trabalho que a comunidade deseje realizar em função de alcançar maior cidadania. Eu queria recuperar aqui, em breve discurso, a história de Planaltina, que era denominada anteriormente de Mestre d'Armas, e que, durante o século XVIII, servia apenas como ponto de pouso na passagem para o escoamento de ouro e arrecadação de dízimos à coroa. Hoje, com uma população de 140 mil habitantes, 47 mil em área rural e 93 mil em área urbana, Planaltina precisou se adaptar à nova realidade da superpopulação com os novos assentamentos. O governo democrático popular assumiu o DF, recebendo assentamentos sem qualquer infraestrutura. Realizou, em 95, mais de 30 obras de saneamento básico, iluminação pública e infraestrutura básica, buscando cidadania plena aos moradores de Planaltina. Devido ao trabalho do nosso companheiro da administração e seus assessores, e da Secretaria de Obras, e agora da população, que se envolve no orçamento participativo, nosso governo comemora, neste semestre, a inauguração de mais de 11 obras, a maioria delas nos assentamentos mais carentes, como a Vila Buritis, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vale do Amanhecer e o setor norte de Planaltina. Nestes locais, e é importante deixar registrado, nós conseguimos a implantação de meio-fios nas quadras 3 do setor residencial da leste da Vila Buritis, implantação da rede de esgotos no Buriti 3, da Vila Nossa Senhora de Fátima e do setor norte, construção da estação de tratamento de esgotos na Vila Buriti 3, construção do sistema de captação e distribuição de água para o curral comunitário, construção do sistema de abastecimento de água do Vale do Amanhecer, ampliação de 2 salas de aula e reforma da Escola Classe 1 da Vila Buritis, reforma geral da Escola Classe Paraná, construção de 3 salas de aula no Centro de Ensino Mestre d'Armas, construção de 30 boxes para açougue e peixaria na Feira de Hortifruti Grangeiros, construção da ponte sobre o córrego da Atoleira na Rua Maranhão, pavimentação asfáltica da DF 230, 345 até a BR 020, construção da quadra poliesportiva do DVO, reforma da capela e recuperação das vias de acesso ao Morro da Capelinha, construção do galpão para a Brigada Mirim, construção do repouso dos motoristas no Hospital Regional de Planaltina, construção do alojamento de cabos e soldados na 8ª Companhia de Polícia Militar, construção do prédio para o posto policial. Isto sem falar na principal obra que, em breve, provavelmente até o dia 31, estaremos inaugurando, que é a barragem do Fumal. Senhor presidente, eu quero 30 segundos para encerrar. E dizer que essa luta do Fumal, nós, do Partido dos Trabalhadores, juntamente com a administração, nos sentimos com a população responsáveis pela continuidade. Eu tenho certeza que os que aqui vieram vaiar estão sendo encomendados, porque ninguém de Planaltina vaiaria a barragem do Fumal. Pelo contrário, lutaria
para que ela acontecesse. Portanto, não me sensibiliza uma atitude como essa, acho até desrespeitosa com o aniversário de Planaltina, e dizer que o que os moradores desejam é, de fato, água para poderem ter uma vida digna. E parabenizar o senhor Arnoldo Camanho de Assis, juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, que aqui deixa registrado que a manifestação da sociedade, unido à importância da obra, fez com que ela pudesse ser concluída em breve e entregue à população. Então, parabéns aos moradores que se mobilizaram e, infelizmente, a população tem ainda pessoas que não lutam pela cidadania e pela defesa de sua cidade, como a gente, inclusive, assiste nesse momento. Mas, felizmente, parou o bom senso e a maioria venceu, e, com certeza, nós teremos em breve, não só essas dezenas de obras que eu aqui disse, mas outras que tragam à Planaltina o reconhecimento de que, como cidade mais antiga, precisa também ser uma cidade bem equipada, uma cidade que traga uma vida digna a todos os seus cidadãos. Parabéns, Planaltina, parabéns, administrador, e parabéns ao deputado Daniel Marques, que convocou esta sessão para que a gente pudesse fazer uma homenagem aos moradores aqui presentes, aos moradores de Planaltina e a todos que defendem esta cidade, a mais antiga do Distrito Federal. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Luiz Estevam. Apenas para o público presente nas galerias, moradores da nossa querida Planaltina, que, embora líder do PMDB, na data de hoje, em função da homenagem à cidade, ocupou o horário da liderança o nosso deputado, o maior líder político da cidade de Planaltina, deputado Daniel Marques, que falou em nome de todos os parlamentares do PMDB. Aproveito para saudar aqui a presença do administrador do Planaltina na nossa Câmara Legislativa. Muito obrigado. Damos início ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal amigo de Planaltina, eu queria aqui fazer um reconhecimento à iniciativa, feliz iniciativa do deputado Daniel Marques, em lembrar, em trazer para esta casa uma sessão ordinária, porém voltada a comemorar o aniversário de Planaltina. Planaltina, uma cidade que temos fundos laços e profundos compromissos com essa cidade. Na verdade, a própria origem de Brasília existiu e apoiou todas as missões que aqui se dirigiram para escolha e as primeiras providências para que a nossa cidade, nossa Brasília, pudesse ser implantada. Uma cidade que cultua, respeita a sua tradição, cultua todo o seu folclore. Possui uma cidade privilegiada por seus aspectos turísticos. Tem excelentes sítios turísticos e, com certeza, está sabendo explorar. Nos últimos dias, fomos tomados de assalto com um fato ocorrido com o deputado Daniel Marques. Deputado, filho de Planaltina. Com certeza, uma das figuras mais ilustres daquela cidade. Foi vítima de uma grande injustiça. Por que eu faço questão de registrar isso? Porque eu sou testemunha aqui, companheiro de bancada, companheiro de partido do deputado Daniel Marques, e tenho aqui que testemunhar que sempre, a primeira voz que sempre se levantou nessa tribuna a favor de Planaltina, sempre foi a do companheiro Daniel Marques. Incansável em todas as defesas de Planaltina. Profundo conhecedor dos problemas daquela cidade e daquela comunidade. Todas as emendas orçamentárias partiram por iniciativa do deputado Daniel Marques. Todas aquelas. Todas elas exatamente voltadas para o problema de abastecimento de água, que, como administrador, enfrentou e viveu angustiadamente, junto com aqueles moradores, esse problema que sempre sacrificou aquela cidade de Planaltina. Aqui, nesse momento, eu não poderia me calar diante de tamanha injustiça
que foi cometida contra este deputado, contra esse ilustre filho de Planaltina. Queria aqui registrar meu apoio, minha solidariedade a este deputado. E ainda, assumir um compromisso definitivo com o deputado Daniel Marques e com todo o povo de Planaltina. Assegurar aqui, sempre, o meu voto, o meu trabalho a favor dessa comunidade. Um abraço. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados amigos de Planaltina, que prestigiam essa sessão da Câmara Legislativa em homenagem ao aniversário da cidade, senhor administrador da cidade de Taguatinga, de Planaltina, eu gostaria, desta oportunidade de comunicado de parlamentares, de trazer aqui a minha palavra de solidariedade à população de Planaltina. Às vezes eu fico um tanto chocado quando percebo que o ser humano, que deveria ser o principal alvo de toda a ação de proteção do meio ambiente, porque o ser humano é a principal razão de ser da preservação do meio ambiente. Mas, às vezes, o espírito de defesa dos animais, da flora, se torna tão mais forte que alguns chegam a dizer que se dane o homem, o importante é que preserve a natureza. Eu acho que são os extremos que precisam ser evitados. É lógico que o ser humano não pode depredar o meio ambiente sem nenhum critério, sair destruindo tudo, porque amanhã isso se voltará contra o próprio ser humano. Mas agora, privar uma cidade de ter água, que é a fonte da vida, a água que é essencial à sobrevivência humana, por causa de radicalismo envolvendo a questão ambiental, eu acho isso um absurdo. É um crime contra o ser humano. Se disserem que há um crime contra o meio ambiente, às vezes, em nome de não se cometer essa agressão, entre aspas, ao meio ambiente, se comete uma agressão pior ao próprio ser humano. Então, eu estava acompanhando essa questão, eu tenho plena convicção, o deputado Daniel Marques falou várias vezes aqui da tribuna desta casa, do interesse dele de ver essa questão de abastecimento de água de Planaltina resolvido. Duvido que ele estaria agindo de maneira não clara, não objetiva, no sentido de inviabilizar esse processo. É que no governo do Distrito Federal tem umas coisas que às vezes eu não entendo. Recentemente, os moradores do Lago Sul se reuniram e fizeram uma ação no sentido de se construir uma via alternativa à Estrada Parque Dom Bosco. Porque se houver um acidente, uma interdição daquela pista, os moradores do Lago Sul ficam ilhados. Teriam que dar a volta por todo o Paranoá para poder adentrar, chegar ao plano piloto pelo outro lado. Então se fez uma discussão, a sociedade, a comunidade aprovou aquilo lá, e o projeto começou a ser executado. Em seguida, eu não sei quem, realmente foi um fantasma, o mesmo fantasma talvez, que tentou impedir a criação da obra lá do Fumal, foi lá, através do secretário de Meio Ambiente, e embargou a obra do governo. Os moradores do lago que se danem. Inclusive, a obra lá não trazia agressão ao meio ambiente, porque já havia a ideia de se recuperar a pequena área que ia ser ocupada pela estrada, criando ali um parque vivencial. Então, essas coisas são incoerências que a gente não consegue entender. E eu quero dizer a todos aqui, a população de Planaltina
não pode ter água porque está agredindo ao meio ambiente. E a população das outras cidades com a construção da represa, por exemplo, aqui do Santo Antônio, que foi construída, que agrediu o meio ambiente e ninguém estava lá para embargar a obra. Isso é uma coisa discriminatória. Eu acho que nós devemos ter, sim, o respeito ao meio ambiente, devemos evitar a agressão ao meio ambiente, mas devemos, acima de tudo, reconhecer a necessidade das populações e entender que o sistema de abastecimento de água é uma necessidade. Se algum dano for causado, que se recupere, que se busque alternativas no sentido de compensar aquilo. Não tem os desmatamentos e os reflorestamentos que são feitos quando interessa ao poder econômico? Tempo encerrado. Então eu vou concluir, senhor presidente, dizendo o seguinte: a população de Planaltina vai ter água, porque esta casa não vai absolutamente negar esse direito àquela população. E com certeza nós vamos estar aqui para defender esse direito daqueles cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paes. Senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, senhores moradores de Planaltina, é com grande prazer que recebemos os senhores moradores dessa casa, por entender que essa casa tem cumprido, com todas as dificuldades que possam ter havido de percurso, mas essa casa tem cumprido o seu papel para com Planaltina. Planaltina, que tem provavelmente a maior distância, né, do centro de Brasília, é uma cidade que notoriamente sempre foi um pouco à margem das decisões, ela sempre ficou um pouco deixada de lado em relação às coisas a serem feitas na cidade. Felizmente isso está mudando, felizmente há uma nova visão sobre Planaltina e nós dessa casa temos muito orgulho das decisões aqui tomadas. Gostaria aqui de agradecer a presença, né, do administrador de Planaltina, que temos acompanhado o seu trabalho e que sabemos que muito tem feito sobre Planaltina em todos os aspectos. Eu particularmente tive a felicidade, no ano passado, por exemplo, participar de algumas atividades, entre elas a preservação da Praça Central, onde algumas árvores foram tombadas pelo patrimônio, e eu particularmente tive a felicidade de poder ajudar nesse processo. E mais recentemente, enquanto participante dessa casa, tive uma situação, no mínimo, curiosa. Eu havia feito uma indicação da construção de uma passarela num setor onde eu habitava, em Taguatinga, na QNL. Essa passarela, que eu, por viver nesse setor, sabia da importância que era para esse setor. Mas as pessoas responsáveis no Executivo vieram conversar comigo, já tinha sido até licitado, já tinha todo um processo de licitação dessa passarela, mas haveria um empecilho, pois ali na proximidade também tinha a obra do metrô e teria que demorar muito para poder concluir essa obra. Mesmo eu sendo morador daquele setor durante muitos anos, o Executivo veio conversar comigo a despeito de uma outra passarela que tinha uma emergência, que tinha uma importância muito grande de ser construído o mais rápido possível, que era a passarela de Mestre Darmas. Apesar de eu ter feito a indicação, apesar de já estar em processo de licitação a passarela da QNL, ali no cruzamento, para quem vai para Samambaia, apesar disso, eu entendi que era muito mais importante, naquele momento, a construção da passarela de Mestres Darmas. E senti muito feliz em ter podido ter feito essa transferência de prioridade, de ter transferido o meu pedido para que fosse feito a passarela de Planaltina. Fico muito feliz em tê-los aqui hoje, por entender que vocês estarão muito em breve tendo um problema muito grave solucionado, que é o problema de água de Planaltina. É um problema que tem dado algumas polêmicas, mas que, felizmente, os grandes vencedores nessa polêmica estão sendo os moradores de Planaltina. Parabéns, planaltinense, parabéns à cidade que faz de verdade a história de Brasília, parabéns à cidade que é verdadeiramente o coração de Brasília, pois é aquela que pulsa há muitos anos, ou seja, há exatos 137 anos. Parabéns a todos vocês planaltinenses, parabéns a essa casa por estar cumprindo o seu papel junto a uma das cidades mais importantes de Brasília e, com certeza, a cidade
que tem dado pulso e que tem dado energia para Brasília. Obrigado por terem vindo. Esta presidência quer registrar que hoje é o dia do fotógrafo e que nós queremos homenagear os trabalhadores, repórteres fotográficos que trabalham nesta casa e que aqui vem registrar a história deste poder e também a todos os fotógrafos. Esta homenagem que queremos fazer, deixando registrado nesta casa, fazendo nesta casa este registro. Passo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas deputados, administrador de Planaltina aqui, na Casa do Povo, moradores de Planaltina, imprensa, esta segunda-feira, que estamos aqui na sessão, a pedido do deputado Daniel Marques, tem um significado importante para ficar registrado. Nesta casa, a luta de um político que tem amor à sua terra e que sempre defendeu, em todos os momentos, o interesse da população, e não o setor da população. Ficamos surpresos com várias acusações, com vários panfletos, faixas, contra o nobre deputado e contra o nosso líder naquela cidade. E a população sabe muito bem quais são aqueles que estão no dia a dia participando e defendendo o seu interesse. A população tem na história o registro fecundo daqueles que plantaram a semente para desenvolver Planaltina. E esta casa é testemunha do trabalho do nobre deputado Daniel Marques em defesa da cidade, uma cidade importante para o Brasília. E falar em Planaltina, nós devemos começar falando sobre a área agrícola que tem correspondido todo o pensamento da população. E nessa área eu quero deixar registrado aqui que eu venho fazendo um trabalho defendendo os produtores, um projeto para que ele não pague ICMS da semente comprada, dos produtos, para a sua produção, e principalmente agora, que nós sabemos que os grandes produtores, médios e pequenos, principalmente os pequenos, estão passando várias dificuldades pela situação agrária desse país, pela situação agrária que passa a nossa capital. Quero deixar registrado também que na luta em defesa de Planaltina, estivemos lá defendendo aqueles estudantes que andava 8, 10 quilômetros, como bem sabe o nosso administrador de Planaltina, aprovamos no primeiro mandato nosso, com a participação de todo, o passe livre para estudante da zona rural, que hoje é uma realidade, foi uma realidade, é uma realidade nesse governo. Estamos aqui dizendo para todos, a população de Planaltina, que estaremos lá do nobre deputado Daniel Marques, estaremos ao lado de todos aqueles que defendem, principalmente essa cidade que parece tanto com a minha que eu moro, que é Braslândia, a água potável, que defende a qualidade de vida, que defenderemos principalmente a moralidade e o respeito para o erário público. Estaremos sempre com vocês. Parabéns para vocês que estão aqui. Parabéns, deputado Daniel Marques, pelo trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhores deputados, povo de Planaltina aqui presente, o padre Irineu, que abrilhanta com a sua presença essa casa, senhor administrador regional,
aqui presente, as demais autoridades, eu subi essa tribuna para parabenizar Planaltina nos seus 137 anos. É uma cidade que orgulha para nós Brasília, porque é uma cidade que completa 137 anos, quando Brasília tem somente 36 anos. Então, aquela cidade é uma cidade que nos orgulha pelo seu trabalho, do seu povo, e, acima de tudo, nós queremos ressaltar aqui o trabalho de Daniel Marques, como administrador naquela cidade, que dedicou sua vida inteiramente à grandeza daquela cidade. E também parabenizar o deputado Daniel Marques pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui na Câmara, representando Planaltina. É um deputado ácido, constante, e é o primeiro a chegar aqui sempre. É o maior defensor de Planaltina, em que busca todos os problemas para ser resolvidos. Eu quero parabenizar o deputado o Daniel Marques e parabenizar o povo de Planaltina. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos lá, para que prossiga sempre aquela cidade maravilhosa e que breve teremos água à vontade naquela cidade. Parabéns. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de fazer nesta casa 2 registros importantes. O primeiro, de saudar o autor do requerimento, o deputado Daniel Marques, pela feliz iniciativa de estar hoje homenageando Planaltina na passagem do seu aniversário. E também de fazer o registro, senhor presidente, que hoje é o Dia Internacional do Fotógrafo e da Fotografia. E também de agradecer aqui a presença dos moradores que aguardam a votação do projeto de criação do Núcleo Rural de Sucupira. Senhor presidente, gostaria também de parabenizar a vinda nesta casa do administrador de Planaltina, senhor Jarbas, nosso conhecido, trabalhador de outros tempos aqui nesta casa, e de dizer também que gostaria de registrar uma nota que foi publicada no Jornal de Brasília no sábado, dia 17/8, onde diz que o administrador de Planaltina, Jarbas de Oliveira, garantiu, em carta à redação do Jornal de Brasília, nunca ter dito que o deputado PMDBista pediu o embargo da obra do Fumal. Isso mostra a seriedade que o administrador Jarbas vem levando à frente daquela administração, e fica claro que toda a articulação montada em cima do nome do deputado Daniel Marques e também do nosso líder, deputado Luiz Estevam, não passa apenas de uma tentativa de imputar fatos que não são verdadeiros. Quero dizer também, registrar que no Correio Brasiliense, de quarta-feira, dia 26, fica claro, 26 de junho, fica claro que a ação referida do embargo foi oriunda do Ministério Público, através do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do senhor Jorge Ulisses Jacob Fernandes, onde diz claramente, a notificação consta 002 de 96 e 003 de 96, também levada à frente no Correio Brasiliense, noticiada nos 2 jornais. Quero aqui deixar a nossa total solidariedade à Planaltina pelas suas reivindicações, e que nós, deputados do PMDB, ao contrário do que tentaram noticiar, estamos lutando e continuaremos lutando pela construção definitiva da barragem do Pipiripau, onde eu e o deputado Daniel Marques e outros deputados da nossa bancada apresentamos emenda no sentido de garantir recursos para aquela cidade satélite. Portanto, parabéns aos moradores de Planaltina que estão aqui, parabéns às lideranças, e parabéns ao deputado Daniel Marques, ilustre batalhador
daquela cidade. Quero também fazer aqui, senhor presidente, o registro do Dia Internacional do Fotógrafo. Aqui estão presentes alguns companheiros da União dos Fotógrafos, e que eu citaria o Gilberto Reis Barros, o atual presidente daquela união, Inácio Navarro,